tal. Mas no caso ali que maltratou o cachorro, eu não pego. Maus tratos com animais. Eu, Nayara, não pego, não consigo. É que nem você falou, não tenho estômago. Ah, você tem estômago com a pessoa que picou, esquartejou e tal. Mas ele sabia, né? Ele não conseguia nem falar, mas ele respondeu para ele. Olá, meus amores, que delícia estar aqui com vocês para mais um episódio do programa O Novo Feminino. E hoje eu tô com dose dupla aqui de beleza, de elegância, com essas duas maravilhosas. Eu estou aqui com a advogada criminalista Bruna Rezec e com a Nayara Moura. Duas mulheres incríveis. Eu estou muito feliz. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. O prazer é nosso. Muito obrigada pelo convite, viu? Estamos muito felizes. Não, eu estou muito feliz de ter vocês aqui. E eu não vou... Gente, a gente sempre começa com a pergunta que não quer calar, mas eu preciso falar. Não, eu vou começar com a pergunta que não quer calar ou eu falo como que eu conheci vocês? Pode ser, escolhe. Pode ser como Pode ser do começo. Não é? Olha só, eis que eu nunca havia participado, e é recente isso, tá? De um júri popular. E estando lá, assustadérrima, nunca, é coisa que a gente vê em filme, né? Para vocês é muito comum. Mas eu estava lá e vi duas mulheres, belíssimas mulheres. E o que me chamou a atenção de vocês foi o olhar humanizado, porque a gente imagina que é uma atenção, júri popular do caso do Léo. O Léo já gravou comigo aqui o caso do pai que estava lutando, buscando justiça pela morte dos 3 filhos que morreram queimados. Esse caso mexeu muito comigo, mexeu muito com vocês lembram disso? E eu fui nesse júri popular, nunca tinha ido, falo, gente, é muito pesado, mas foi ali que eu conheci essas duas maravilhosas, Bruna e Nayara. E é um presente ter vocês aqui. Duas mulheres lindas para poder falar de uma profissão que a gente tem tantos mistérios, tabus, preconceito e, enfim, agora sim, tá? Vamos começar com a Nayara? Vamos. Quem é você, Nayara? Se apresente para essa audiência maravilhosa. Bom, quem sou eu? Pode parecer meio clichê, assim, mas eu gosto de utilizar uma palavra que é resiliente. Eu sempre me tive muito como uma pessoa resiliente, por inúmeros fatores. De modo geral, eu sou uma filha, sou uma irmã, sou advogada criminalista, com muito orgulho, amo de paixão. Sou amiga, mãe de pet do Rivelino. Que amor. Que mais? É um complexo tão grande, né? Falar da gente é sempre assim, né, Nayara? A gente fala das pessoas com tanta facilidade, mas da gente dá uma travada mesmo. Eu falo que como psicóloga, eu falo que é uma das perguntas mais desafiadoras. Sim. Porque a gente sempre fala... Ainda mais assim de sopetão, que você nem pensa. Por isso que eu te falei, eu tenho essa questão da resiliência muito clara para mim. E da intensidade também, de viver tudo com muita intensidade. De você se entregar para as coisas que você... Para tudo, para trabalho, para tudo. Amizade, amor. O morno te irrita. Me entedia. Eu também. Engraçado isso, né? Porque assim, já começa desde a comida. Sim. Ou é quente, ou é frio. É bem gelado, ou é bem quente. O morno... Pode ser um pouco difícil, até no trato com as pessoas, né? Porque não é todo mundo que tá acostumado com isso. É verdade. E acho que por isso até é um dos fatores que a gente se dá super bem, porque a Bruna é extremamente intensa também. Isso é maravilhoso. Então a gente é fogo com fogo, entendeu? Sim. Então, acho que muito bem, adorei essa apresentação. Gostei muito da apresentação. Obrigada. Porque falar da gente é desafiador. Sim.
e ter essa percepção, isso mostra que você realmente mergulha no teu eu. Sim. Isso é São maravilhoso. anos de psicanálise. Tá vendo? Tá vendo que dá para ver só numa simples Sim. resposta a gente vê que a pessoa ela tem contato com ela. Sim. Olha que lindo! É. Maravilhoso, já amei. E agora você, Bruna? Bom, Rezec. isso. Sobrenome trava-língua este, não é? É, Primeira vez que eu tô falando, Bruna Rezec. descendência libanesa. Uau! É. Quem é você, meu amor? Eu sou uma mulher forte e corajosa. Forte e corajosa. Sou cristã, eterna aprendiz. Eu falo que eu sou amiga íntima de Deus. Que lindo! E sou mãe da Mari, do Bruno, do Davi e advogada criminalista. 3 filhos. Sim. Com essa carinha de guria! Que maravilha! 3 filhos. Isso. Incrível, incrível. 3 bênçãos que o Senhor me concedeu. Que lindo! Parabéns, parabéns. Amadas, agora eu quero que vocês falem aqui, né, já que se apresentaram e mais uma vez, que bom que vocês estão aqui. Este programa sempre tem o objetivo de contar histórias, de desmistificar coisas, de mostrar para as pessoas a realidade nessa profissão, muitas vezes que é tão julgada, né? Eu não recebi nenhuma advogada criminalista aqui ainda. Vocês são as primeiras. Olha que maravilha. Que honra, né? Que maravilha Que isso. honra, e que seja aberto portas para mais. Com toda certeza, com toda certeza, porque assim, eu imagino, eu tô aqui, eu tô cheia de perguntas para fazer, porque é leigo, e a minha dúvida pode ser dúvida de tantas outras pessoas, Sim. então ter oportunidade de falar, Uhum. né, porque eu já vou começar sendo um pouquinho polêmica, e me corrijam, porque vocês são advogadas, eu sou psicóloga e entendo das emoções, né? Mas acho que é interessante, assim, quando a gente, na minha inocência e ignorância, eu sempre vi assim, Renata, tá? O advogado criminalista defende gente errada. Bandidos. Isso, tá? É isso. Eu acho que foi isso que foi passado para todos nós, Sim. né? E vocês têm isso, as pessoas perguntam muito, elas olham diferente? Sim. Sim, com Ó, certeza. então é uma pergunta que cabe. Cabe totalmente. Eu entendo que advogados criminalistas defendem bandidos, porque bandidos cometem crimes. Isso. Então, eu acho que essa associação que a sociedade faz do advogado criminalista com o bandido é por conta do crime. em si. É como se fosse uma extensão Do da criminalista. pessoa que você está defendendo, né? Entendi. Então, isso acontece Perfeito. muito. É quase que inevitável, por exemplo, crimes midiáticos. Não é incomum você ver as pessoas metralhando o advogado, né? Como que esse cara defendeu essa pessoa? Isso. Né? Vocês Mas na passam verdade por ele isso? muito. Mas não está defendendo a pessoa, não estou defendendo o Joãozinho, né? Nós defendemos os direitos que cabem a ela enquanto ser humano. Perfeito. Né? Então, assim, por mais abjeto que tenha sido o crime, né, que ela tenha cometido, porque, assim, todo mundo comete ainda que uma infração, uma contravenção, todo mundo. Perfeito. Né? Quem nunca deixou de declarar alguma coisinha, de não emitir uma nota fiscal, ou beber uma latinha de cerveja e dirigiu? Então, todo mundo acha que nós só advogamos para homicidas, estupradores, já vai para aquela coisa assim, bem maior, né? Faz uma hipérbole do negócio. Mas todo mundo pode ser, um dia, tá lá no Não pagar banco o direito dos réus. de um funcionário. Exato. Exatamente. Então, qualquer pessoa está sujeito a precisar de uma defesa num processo criminal. Perfeito. Né? Muito bem colocado. Nós temos o quê? Acima de tudo, né? Uma Constituição Federal que fala que todos têm direito de defesa. Todos. Sim. Então, não é porque uma pessoa ela está sendo acusada de cometer um crime que ela realmente cometeu aquele crime. Perfeito. Né? Ela precisa de uma defesa. Não é porque aquela pessoa que realmente cometeu, está sendo acusada, né, de cometer um crime, realmente cometeu esse crime, que ela não tem um direito de defesa.
Uau. A lei diz, né? Todos são iguais, né, perante a lei. Exato, perfeito. Nossa, eu vou fazer as minhas perguntas Pode aqui. fazer, fica à vontade. Daí vocês vão ver também que eu não sou aquela pessoa, aquela mulher que assiste muitos filmes, né? Ah, somos duas. Então, A gente tá falando no por caminho, que eu isso. não assisto, gurias? Porque eu fico muito nervosa, tá? Ah, é? Eu não sei separar. Eu não imagino que tem as câmeras ali, eu entro, minha pressão sobe, tem coisa que eu não consigo. Nossa, no júri, então, você passou se mal. Eu passei muito Eu mal. Ela se Porque joga. aí é o filme da vida real, né? Exato, o filme da vida real. E eu de verdade, não, gente, ó, eu sou psicóloga, mas eu falo. Eu lembro na faculdade que tinha, né, psicologia criminal, né, a forense. E eu falei, não dá, sem chance. Quando eu vi os casos, estudos de caso ali, eu falei, não tenho, eu juro que eu falei assim, eu não tenho estômago para isso. E tá tudo bem, assim como eu não consigo atender crianças, porque eu tenho vontade de levar todas para casa, eu falo, não é, é muito difícil. Sim. Então, assim, a gente precisa, eu falo, você não precisa gostar de tudo e trabalhar com tudo. Lógico Escolha que aquilo não. que você ama. E eu amo trabalhar, né, na parte clínica, na parte hoje com mulheres. Sim, sim. Então, isso para mim é maravilhoso, mas eu não sei separar, né? Então, assim, é muito preparo para vocês conseguirem, ou tem casos que vocês, na experiência de vocês, né? Vocês tem casos que dá aquela travada? Tem Tem. casos. Tem sim. Pode falar. Por exemplo, você acabou de mencionar que você não consegue trabalhar com crianças, né? Sim. Eu tenho uma certa... Para mim é um enorme desafio trabalhar com adolescentes, com menores infratores. Sim. Eu me dou por eles, né? Sim. Eu tive um caso que foi, acho que em 2021, de um adolescente que tirou a vida da ex-namorada. Nossa. Pesado. Foi um caso muito pesado, muito. Quando eu me deparei com ele assim pela primeira vez e a gente começou a conversar, eu vi que ele era apenas um adolescente. Nossa. É difícil isso. Que ele não tinha o discernimento totalmente formado. Óbvio, ele sabia que era errado ele tirar a vida de uma outra pessoa, ele sabia. Mas ele não tinha a sabedoria, né? É uma linha tênue, Exatamente. não é? Sim. Eu tô tentando imaginar aqui, até para vocês que estão assistindo a gente, pensar, não, mas ele cometeu. Falar é muito fácil, né? A gente falar, não, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Sim. As pessoas não. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas acho que é um tema legal pra gente, porque eu falo, aqui não existe o certo e o errado e uma verdade absoluta, né? De forma Acho que é alguma. muito legal a gente colocar isso, que assim, eu bato nessa tecla, né? Que assim, tudo é um ponto de vista e vai ter defesa para todos os lados, porque é um ponto de vista. Exatamente. Né? E é como você disse, por mais que você seja psicóloga, você não é obrigada a lidar com determinadas coisas que para você não dá, tá ali o seu limite. Exato. E nós também temos o nosso. Essa era a pergunta. Então, né? assim, isso eu não pego. Por exemplo, esse caso eu vou delegar para outra pessoa. Sim. Acontece? Por mais que tenha, assim, que a nossa bandeira, né, seja o direito de defesa. Porém, todo mundo sabe aonde aperta ali, entendeu? Nossa, então, assim, nossa, você pega homicídio e tal, mas no caso ali que maltratou o cachorro, eu não pego. Maus tratos com animais. Eu, Nayara, não pego, não consigo. É que nem você falou, não tenho estômago. Ah, você tem estômago com a pessoa que picou, esquartejou e tal. Aí eu consigo agir racionalmente. Então, mas eu acho que, olha que incrível, Nayara, que presente que você está trazendo aqui. Um exemplo assim. Que eu gosto muito de quebra de paradigmas. Eu adoro isso, eu gosto dessa provocação mental que a gente precisa ter, né? Porque as pessoas são diferentes. São. Entende? Olha só, você não consegue... Isso não significa que você não seja você profissional. Não tenha amor, que não tenha isso. Porque tem o tal, mas no caso ali que maltratou o cachorro, eu não pego. Maus tratos com animais. Eu, Nayara, não pego, não consigo. É que nem você falou, não tenho estômago. Ah, você tem estômago com a pessoa que picou, esquartejou e tal.
aí eu consigo agir racionalmente. Então, mas eu acho que, olha que incrível, Nayara, que presente que você está trazendo aqui. Um exemplo assim, que eu gosto muito de quebra de paradigmas. Uhum. Eu adoro isso, eu gosto dessa provocação mental que a gente precisa Sim. ter, né? Porque as pessoas são diferentes. Sim. São. Entende? Olha só, você não E consegue isso não significa que você não que seja você não tenha profissional. amor, que não tenha isso. Porque tem um ser humano que veio antes da advogada, né? Perfeito. Às vezes, Renata, a gente se Que lindo. depara com esses casos, né, horrendos, né, hediondos, que a Nayara acabou de citar, e a gente olha e fala, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer aqui, Sim. né? Mas eu tenho feito um pedido para Deus, para que quando eu abro um processo, ao abrir um processo que eu veja, né, um membro para lá, um membro para cá, eu não trate isso totalmente com frieza, sabe? Porque a gente vai pegando vários casos e a gente acaba vendo isso daqui é normal, tipo uma cabeça ali, um tronco aqui, acaba sendo Acaba ficando normal. natural no nosso dia a dia, Sim. né? E eu não Sim. quero ser fria ao ponto de me deparar com aquilo e tá tudo bem e é normal. Perfeito. Você entende? Perfeito. É um desafio atrás do outro que a gente enfrenta. Dia após dia. A nossa profissão nos leva a ter discutir muito sobre essas questões, até filosóficas, assim mesmo, do que a gente está fazendo com a nossa vida. É esse o direcionamento que a gente quer tomar? Porque a gente, no começo, né, da advocacia e tal, a gente vai que nem máquina, né? Pega tudo, acha o máximo, não sei o quê. E é o que a Bruna tá falando, chega num determinado ponto que você começa a rever determinadas coisas, né? Sim. Então, porque realmente pra gente é normal. E tá tudo bem, é a mesma coisa que perito que vai em local de crime, pra gente é normal. Ver as pessoas mortas, lidar com as pessoas que cometeram os crimes e que de fato são os culpados, faz parte da nossa escolha, né? Sim. Mas a gente também tem refletido muito sobre essas questões, sabe? Para justamente não deixar o nosso lado humano, feminino, de Sim. lado, entendeu? Deixar Sim. morto ali, porque nós não somos máquinas, né? Não, O fato é que a gente presta, a gente entrega os nossos préstimos também à família das sempre. vítimas. Sim. Sempre. Né? Sim, perfeito. Porque a fila anda, né, Renata? A gente nunca sabe qual lugar da fila a gente tá. Exatamente. Né? Um dia a gente está ali sentado, a gente pode estar ali numa tribuna, né, defendendo um caso. Outro dia Você a gente pode pode estar estar ali- ali como Sim. a família da vítima. Deus queira que isso Que não isso não aconteça. Por exemplo, o caso Mas- do Léo mesmo. Foi muito engraçado como a gente teve contato com o caso. E aí, quando o caso chegou pra gente, eu falei pra Bruna, porque na maioria das vezes nós estamos como advogadas de defesa, né? Do réu. Do réu. E aí, Do réu? nesse caso, nós estávamos como advogada da família no caso do Léo, que é chamado de assistente de acusação, mas a gente prefere falar advogado da família. E quando aí eu peguei, a gente entrou no processo e tal, começamos a analisar, e isso foram assim, 4 ou 5 dias antes do julgamento. A gente entrou ali Nossa. na boca do gol. E um processo gigantesco tal, e a gente já mergulhou no caso, e a Bruna ela é muito sensível com relação a crianças, muito sensível. E só que a Bruna também ela é muito defesa. Ela tem a defesa no sangue. Eu tenho a defesa no sangue, mas também tem um pouquinho de acusação. Certo. E aí eu bom isso, cheguei cheia de dedos com ela, Bruna, porque várias vezes tem alguns casos que nos chamam para fazer assistente de acusação e ela nega. Aí eu falei assim, Bruna, olha esse caso aqui e tal. Ela falou, tá. Então a gente vai estudar, vai virar à noite. E se a gente tiver certeza absoluta, A gente vai. pela nossa experiência, de que aquele cara que tem a ínfima que seja a possibilidade de não ter sido ele, o réu, no caso, que Sim. hoje é o condenado, a gente não faz. Para que a gente não cometa Para mais que a gente justiça. não cometa mais justiça. Porque colocar um inocente também atrás das grades é muito cruel. É muito responsabilidade. cruel.
Então, Nossa, é desafiador é desafiador. para vocês. Me arrepia. Então, é desafiador demais estar no lugar de vocês. Só que aí a gente estudou o processo, falamos com o Léo algumas vezes antes, e aí nós tivemos a certeza, ela falou, vou orar, vou pedir para Deus, para a gente não cometer nenhuma injustiça, né? Se for para entrar nessa, que seja para fazer justiça. E, enfim, aí foi todo o desfecho que demorou. o desfecho, Isso. mas com paz no coração. Você sabe que é interessante porque a gente nós não falamos sobre isso, né? Depois, mas eu lá, primeira vez num fórum ali, num julgamento, num júri popular, coisa que eu já tinha visto em filme, e eu senti essa humanização, sabe? Porque assim, eu vi até emoção, assim, porque fazer a escuta de algo bizarro, difícil. Não tem como a gente. Essa pergunta, como estar preparada para ouvir sem se emocionar? Eu chorei ali algumas vezes com a história, e vocês precisam ser fortes, né? Tem um preparo, acho que com a experiência vocês acabam. Eu me emocionei. Sim, eu vi. Eu vi. E aí eu falei assim, foi ali que eu falei, eu quero conhecer essas duas advogadas, pela tua emoção. Eu não entendia nada, gente. Quando você não é da área, depois que você vê assim, aqueles que estão na frente que defendem o réu. E aí tem uma pessoa que escreve, tem o outro ali que tá falando, que eu não sabia os nomes. E vi vocês duas. Então, assim, eu falei, nossa, que bom, porque eu tava em oração ali o tempo todo, né? Renata. E aí eu senti, eu falei, eu quero conhecer essas duas advogadas. Eu perguntei quem são essas duas. Aí me falaram, né? Eu falei, nossa, eu quero conhecê-las. Porque eu vi eu honro muito pessoas, eu luto por um mundo onde tenham mais pessoas empáticas, onde tenham mais pessoas de verdade, seres humanos. Se nós somos humanos, vamos honrar o que a gente é. Porque a gente vê coisas bizarras que eu falo, nenhum bicho faria isso. Exatamente. Então, quando eu olho e sinto, foi por isso que eu quis muito chamar vocês para conhecer vocês. Então, obrigada, estou muito feliz e honrada de estar aqui. Para que o mundo possa conhecer pessoas assim e se inspirar com essa história de vocês. Porque eu imagino que assim como vocês são desse jeito, vocês veem de tudo ali. Né? A nossa advocacia, ela é diferenciada. Eu e a Nayara, a gente se dá muito bem, porque nós somos muito dadas. A gente se entrega na causa do outro. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, por que a gente está fazendo isso? Mas é o nosso propósito de vida, já faz parte da nossa essência. Da identidade de vocês. A gente quer saber a história daquela pessoa. Por que vamos colocar uma pessoa que tenha cometido um crime mesmo? Por que ele está naquela situação? De onde ele veio? É uma linha. Quem é a família dele? Quem é ele antes do crime? Então, a gente gosta de ter essa interação e de entender a história daquela pessoa, porque ela não se resume no menino, na menina, no homem, na mulher que fez um assalto. Tem um antes, né? Tem um antes, tem um porquê. Tem um porquê. Eu falo que uma coisa não justifica a outra, a gente sabe disso. Mas conhecer a história muda. Muda a percepção, muda o nosso olhar de julgamento. Porque nós vivemos num mundo que julga demais. Eu, como psicóloga, quando eu olho alguém, por exemplo, se a gente estivesse num contexto, sei lá, numa festa, né? E aí estamos nós três, e aí você fala assim, ai, não vou com a cara da fulana ali. E eu falo, por quê? Eu falo, não sei, não dá, não gosto. Passa uma coisa assim. Muito provavelmente eu vou querer saber o que tem aquela pessoa. Porque às vezes você fala assim, por que essa pessoa, o que ela tem no jeito dela, porque às vezes a gente não gosta, nem sabe, a gente só fala assim, não, bati no meu santo, não bateu, não é? A gente costuma falar assim, tem alguma coisa nessa pessoa que não, e eu sempre falo, o que tem de você nela, porque aquilo que você fala, gostei da fulana, que nem eu gostei de vocês duas lá,
Por que que eu gostei? Uhum. Pelo olhar humanizado. Porque estava falando também de mim. Então, é uma identificação. Então, tanto por identificação quanto por repulsa, Exato. tem coisas ali. Ah, mas Renata, por repulsa não. Não, às vezes tem. Aquela pessoa lembra uma mãe, Uhum. a tua mãe, a Exato. tua madrasta. Uhum. Sim. Mas tem algo nela que te remete Uhum. uma lembrança que você fala, eu não sei porquê, só sei que eu não fui com a cara. Uhum. Não é assim? Sim. Então é sempre um convite para a gente pensar no que aquela pessoa tem, por que que ela é tão agressiva? Exatamente. O que aconteceu com ela para ela ser tão Exatamente. agressiva assim? Porque é muito fácil você deixar essas pessoas que estão à margem aonde elas estão, né? São marginalizados. É muito fácil você não gostar de quem comete um crime. Eu não Exato. gosto, eu rejeito, não deve fazer parte da sociedade. Sim. Mas esses dias eu estava assistindo um filme, uma série, na verdade, que a advogada criminalista falava o seguinte: é muito fácil falar em justiça quando você não conhece os fatos. Então, quem está disposto a realmente conhecer os fatos são pouquíssimas pessoas. Sim, é verdade. Né? Então, assim, é o que você falou, ninguém tá passando pano, a gente sabe que a violência é uma coisa horrorosa e tem pessoas que são ruins, você sabe. Exato. Tem pessoas que têm Tem psicopatia, tem transtorno de personalidade, psicopata, enfim, narcisistas. Mas aquelas pessoas, a grande maioria das pessoas, isso que era a tem pergunta. todo um traço, tem todo um histórico ali, né, que a criminologia explica, né? Eu que ia a fazer essa sociologia pergunta assim, na experiência de vocês, e se vocês não puderem responder, não tem problema, tá? Mas na experiência de vocês, escutando tantas histórias, defendendo ou acusando, no papel ali profissional, eu imagino que dentro de vocês, numa conversa informal, vocês teriam algo para dizer no sentido assim, puxa, muitas pessoas, existem os psicopatas, os que têm os transtornos, sim, e existem pessoas que acabam cometendo pela uma história, pela história de vida, que foram para o crime sendo conduzidos, contexto familiar, existe isso, vocês conseguem ver a grande essa maioria, eu ouso dizer que é família desestruturada. Família. Olha que importante. Porque daí isso, envolve meninas. toda a questão de violência doméstica, envolve abuso de álcool, droga. O acesso. E né, também tem uma questão, que nem a Nayara falou, é mais fácil a gente deixar na marginalização do que a gente acolher, né? E o que é significado do marginal? Aquele que vive às margens. E na maioria das vezes é um que vive às margens de um amor. E não é somente a situação, a condição financeira, a questão da droga, a questão do álcool. Às vezes a presença. Sim. Né? A Contigo. gente, no passado, a gente presenciou um crime muito horrendo que foi da Suzane von Richthofen. Suzane tinha tudo de dentro, tudo. Ela tinha uma condição financeira maravilhosa, ela estudava no melhor colégio, ela falava mais de um idioma. Mas o que ela não tinha? A presença dos pais. E isso foram feitos estudos. E os estudos deixaram registrados que ela não tinha a presença dos pais. Uau. O meu pai trabalhou na penitenciária que ela estava presa. Nossa. O meu pai passou praticamente e ele adorava ela, né? A pena dela inteira ali. E ela relatava alguns detalhes da vida dela. Então, assim, olha, é interessante porque por isso traz muito essa coisa do julgamento sem conhecer o que é a tua... Ela pode ter, sim, um diagnóstico, pode ter um diagnóstico, mas isso vale para todos. E eu me cobro com relação a isso, tá, Renata? Eu tenho 3 filhos e eu me cobro, porque presença vem antes de presente. E às vezes a gente quer suprir a ausência do trabalho, a ausência dos compromissos com um presente para o filho. Exato, concordo e também me coloco na mesma, também já fiz isso. E na verdade não é isso que ele precisa, que você
dê algo material para ele, mas o fato de você sentar ali com ele, que nem ontem, eu até fiz um stories relatando, estou indo fazer algo que eu não gosto para deixar quem eu gosto feliz, ir ao cinema. Odeio ir ao cinema. Mas eu sei que é um tempo de qualidade com ele, entendeu? Que tá gerando memórias para ele. Exato. E estar presente, né, é diferente, porque assim, Exatamente. é estar no agora. Uhum. Porque tem muitas pessoas que falam, eu fico, mas não estão. Não. Sim. Olha que coisa Sim, maluca, é. né? Fala, mas eu passei a tarde inteira com os meus filhos. Passou com os teus filhos ou passou nas redes sociais? Uhum. Com o telefone na Ou mão? só no mesmo ambiente. Só no mesmo ambiente. Porque pode ser 20 minutos, não uma tarde inteira, mas com qualidade. Uhum. Sim. Olhando no olho. As pessoas não olham mais no olho da outra. É verdade. Eu fico abismada de ver os pais falando, né? Falam, mas e aí, você sabe? Eu não sei. Como você não sabe? Uhum. Ou pergunta para um filho, mas qual ano que a tua mãe casou com teu pai? Sei lá, Uhum. não sei. Sim. Como foi a história? Porque trabalhando com mulheres, eu preciso voltar na história delas. As pessoas falam, por que fazer terapia tem que voltar? Porque nós somos hoje quem somos pela história que tivemos. Sim. Pelas crenças que... O que esses olhos... A pele muda, né? Maravilhosa. A gente precisa, né? A gente tem ruguinha, a nossa pele muda, mas os nossos olhos são os mesmos. Sim. O que esses olhos registraram nessa infância, nessa adolescência, nessa família? Então é importante a gente olhar para isso. Fazer essa conexão. Então raízes, tem que voltar. E fazer a individualização, né? A gente tem um princípio constitucional que chama o princípio da individualização da pena, né? O juiz, ao aplicar a pena, ele tem que fazer a individualização. Quem é ele? Que não é isso que acontece, né? Mas, voltando a essa questão, né, o que a gente acha, né, na maioria das vezes, são inúmeros fatores. É que a questão da desestrutura lá, né, da primeira infância, principalmente, ela é muito presente nos casos. Aí também tem as pessoas que têm algum tipo de transtorno, né, mental, tem os psicopatas, abuso de substâncias. E também tem a questão do papel do Estado, né? Porque não adianta o Estado cobrar do cidadão algo que ele não deu, que ele é deficitário, entende? E aí depois joga lá para uma cadeia e aí dane-se, né? Essa pessoa e ainda espera que volte melhor do que entrou. Olha que isso só. daí é uma utopia, não existe. E você falando, a imagem que veio para mim é uma engrenagem, né? Uhum. É uma engrenagem, não é uma coisa isolada. Não. A compreensão é olhando vários pontos nessa engrenagem aqui, até mesmo para julgar. Uhum. Interessante isso. É muito... É uma responsabilidade, Renata, muito grande de julgar. E o nosso sistema julgador é um sistema injusto, na maioria das vezes. Que lindo. Porque temos juízes muito, muito novos, juízes que não sabem o que é atrasar uma conta, juízes que não sabem o que é deixar de comer para ter dinheiro para ir para a faculdade. Eles não sabem. Juízes que nunca se depararam com uma briga entre os pais. E estão ali para exercer essa tua colocação. uma responsabilidade, que é julgar. É um juiz que nunca entrou numa penitenciária. E ele deposita. E eu ouso dizer que a gente está vivendo tempos... Só um segundo, eu nunca tinha parado para pensar nisso. O que ele tá ali julgando, mas ele não... O que ele viveu? Não entra ali também. Não generalizando, dizendo que o fato dele ter tido a oportunidade de ter um lar amistoso, um lar saudável, ele ter tido a oportunidade de fazer sua faculdade, terminar e estudar ali 12 horas por dia, ok. Mas eu entendo, eu acredito que a Nayara também, que ao ser aprovado num concurso da magistratura, eles deveriam fazer um estágio dentro de uma comunidade. Saber como que é o dia a dia ali. Sim, porque a percepção, tudo que a gente laboratório. vive no laboratório.
Exato. Sem dúvida. Seria diferente. Sabe o que nós somos? Seria diferente, né? Sabe o que nós somos na vida dos magistrados, às vezes? É. Na maioria das vezes? Ratos de laboratório, esperando o experimento dar certo. Nossa, isso é triste. É muito triste. E nós então estamos acontece- num tempo muito obscuro era para estar melhorando, né? Se a gente Sim. for pensar assim em toda a história, né, de como que veio depois da Constituição de 88, né, a Constituição Cidadã, a garantia dos direitos fundamentais, blá blá blá. Só que parece que a gente está retrocedendo. Porque na prática nós estamos vendo um punitivismo muito pesado. Mas muito. E a prisão, ao invés de ser exceção, ela está sendo a regra. Então as coisas estão Nossa, sendo que triste. invertidas, assim, Naturalmente. e de uma forma bárbara. Aí dá até não digo desânimo, porque a gente ama o que faz e a gente vai Sim. até o final, até onde não dá, mas dá uma indignação tão grande. Sim, porque você sai dali, imagina, então não é incomum vocês saírem um pouco tristes, indignadas, não é incomum. Não é. Não. Nós Não? estamos vivendo a inversão, né, do normal Nossa. com o anormal. Estão pegando o que é anormal e tratando como se normal fosse. É o que a Nayara disse aqui. A exceção, a prisão, ela é exceção. Deveria ser. Deveria ser. Deveria ser. Mas aí tem um sistema, tem uma série de coisas que essa engrenagem toda, não é? Sim. Uau. Aí tem algumas esperanças, né, agora no STJ, alguns ministros que a gente fala, nossa, glória a Deus, parece que tem uma luz no fim do túnel. Mas aí até chegar no STJ, a pessoa se mantém presa cautelarmente anos, né? Sim. E que não deveria, porque é uma antecipação da pena. Quantos casos a gente já pegou de pessoas que ficaram presas anos e depois foram absolvidas, inclusive no tribunal do júri? E aí o que faz com aqueles 3, 4 anos que ela perdeu lá dentro? E aí? Isso, 3, 4 anos ainda falando baixo, né? Porque Falando tem baixo. pessoas que passam muito mais E aí, tempo. aí o Estado vai te indenizar? É. Você vai esperar que ele te dê 10 mil reais? Na Nossa. semana passada, Renata, eu achei que nós duas iríamos acabar sendo presas Sim. num despacho com um juiz Sim. totalmente punitivista. É um caso que envolve uma criança sofrendo maus tratos, agressão por conta da mãe, que sofria, né? Porque agora ela está sob a vigilância do pai. E nesse despacho, né? O juiz falou, não, mas aqui a gente tem que agir com racionalidade, conforme a lei. E a gente, não, mas se trata de uma criança, eu vivi isso, que ele está vivendo. Não, mas aqui a gente não está para discutir a sua história. Nem olhava pra gente. No Uau. computador, o juiz, e eu tava em outro ambiente diferente da Bruna, e aí a gente falando assim, tipo, olha aqui, sabe? A gente Existe um sabe ser que existe humano uma aqui. lei. Aí ele só falava assim, eu sou juiz da vara da infância, tipo, eu sei o que eu tô falando, calem a boca vocês. E a lei, Henri Borel, né? Pra É. que serve? Pra nada? Aí eu só sei que aí a gente destemperou. A Bruna desligou a ligação assim. Tô muito. Como que é? Você falou? Eu tô muito Decepcionada? decepcionada, viu, Vossa Excelência? Aí eu virei pra ele e falei assim: olha, Vossa Excelência, se essa criança, Deus me livre, mas cometer suicídio, aí depois eu venho contar pro senhor. Aí depois a gente pensou bem e falou assim: na hora que a gente desligou, falou: nossa, Bruna, a gente deu uma. Porque Deu uma eu exagerada, falei mas pra é ele, difícil contexto. Excelência, isso me Então, deve ser muito entristece. desafiador demais, porque e aí, o que você faz com porque por mais preparo, Não, tem uma hora que não dá. eu imagino que É o que seja que difícil. é o Uhum. punitivismo. Eu tô aqui, eu tenho que aplicar a lei como a lei é. Tá, mas ok, a gente tem que fazer a aplicação da lei acontecer. Mas e o senso comum? E a realidade? E aí, fica de lado? Deixa de lado isso. Como faz? Eu li um livro que é muito interessante, eu indico para todos os operadores de direito, que é O Cérebro que Julga. Nossa, Foi escrito por um juiz e ele relata uma história de um caso que ele cometeu uma injustiça, nossa, interessante, eu já quero ler. que ele julgou
E depois que ele julgou, que ele sentenciou, ele viu que o cara era inocente. E daí, E tem como voltar atrás? Olha eu perguntando coisa que eu então, não sei. aí o cara, ele voltou num outro crime. Não dá spoiler, né? Porque É vai assim, até mas um- isso voltou É. num outro crime e ele olhou pro doutor e falou assim: Excelência, esse daqui eu realmente cometi, mas e aquele que eu não cometi? O senhor pode voltar atrás? Nossa. Aí ele disse que a voz dele embargou, ele não sabia o que fazer, mas ele sabia, né? Ele não conseguia nem falar, mas ele respondeu para ele: Pode deixar que dessa vez eu vou fazer o que deve ser feito. Então, tipo, olha que deve ser muito, eu não sei, isso eu falo, incrível, profissão maravilhosa, porque eu não conseguiria. Não, às vezes dá vontade de espernear mesmo, que a gente fala Julgar e os esperneande, né? Que é espernear mesmo, dar vontade de gritar, falar, pelo amor de Deus, presta atenção. Olha pra isso aqui, Olha você não pra tá isso vendo? aqui. Como assim? Não dá vontade de falar que você tá cego? Não dá vontade de falar? exatamente, mas, Você não enxerga isso? mas a nossa justiça é cega, É né? cega. O fato da justiça ser cega quer dizer o quê? Que ela tem que ser imparcial, que ela não Deveria pode ser olhar por nem para a isso. esquerda nem para a direita e ela tem que estar em Equilibrando. equilíbrio. Em equilíbrio. Mas muitas das vezes há o desequilíbrio, Ela é né? cega pra Pende, né? verdade. É. E essa questão de, por exemplo, as provas que são falsos testemunhos, dá pra sentir isso? Dá. Dá? Com Dá. certeza dá. A manipulação, eu lá vi em alguns momentos, Sim. manipulação que eu tive que sair, Sim, Sim. né? De novo, tem que ter estômago, né? Eu não estou preparada, não é minha profissão, então. E nós ficamos horrorizadas. Uhum. E aí você fala, e aí? Quando você vê uma manipulação, e aí você vê também, de novo, os advogados Uhum. que estão sabendo, eu não sei separar. Eu não É. sei separar. Porque de novo, o réu tem um advogado de defesa. Uhum. mas Até aí onde vai? Até onde vai? isso? A ética. Até onde Ai, vai? Eu juro pra vocês que eu estava ali pensando assim, meu Deus. Que covardia. Meu Deus, essas pessoas nasceram, ou elas vieram do além e Não, caíram não aqui. vale tudo, Não né? vale. Não, e eu questionei, eu saí muito triste, pensando assim, qual é o preço? Uhum. Como você consegue dormir? Aham. Aham. Como? Nós também, viu? Eu fiquei assim, como você consegue dormir? Olha, a questão Difícil de isso, você nossa. construir uma tese para se defender, isso é normal, né? Sim. Você vai ali até onde te convém. Mas nós ficamos, na verdade, espantadas com a tese que foi levantada nesse caso. Assim, que ponto que chegou. ultrapassou qualquer limite Humano. de Humano. humanidade, de compaixão, de ética, de moral, de tudo. Então, mas o melhor foi o desfecho disso, que bom que deu tudo certo, Sim. né? Teve a condenação, enfim. Porque de novo, a minha primeira experiência, vocês estão acostumadas com isso, e eu achei, sabe, eu tiro o chapéu para vocês que estão ali à frente, e de novo, a humanização de vocês, para mim, foi algo fora do comum. Fora do comum, parabéns. É genuíno. Por mais pessoas assim, o mundo precisa. Obrigada, amor. Por mais pessoas assim, sabe, que tenham esse olhar humanizado. Ô, Lucas, querido, vamos colocar as redes sociais dessas lindas aqui. Estamos aqui com a doutora Bruna Ressec, criminalista, mentora. Volta aqui, volta um pouquinho. Como é que é? Mentora, execução, advogado criminalista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Eterno aprendiz cristã. Muito bem. Livros. Deixa eu ver, tem um pouco da tua vida aqui, né? Muito bacana. Vocês são sócias, é isso? Somos sócias. Vocês são sócias. Se conheceram na faculdade ou não? Não. Não. Olha que linda. Uma elegância. Muito bacana isso, né? Porque você traz uma questão da feminilidade. Sim.
né? As duas são assim, Uhum. parceiras de vida, de trabalho. Muito bacana. Vocês fazem mentoria, coisa assim? Sim. Sim? É na área, né? Sim, para área, para advogados, para estudantes. Isso. Ah, é? Que bacana. E isso a gente encontra onde? Lá no. Pode descer. Tá na bio ou não? Pode entrar em contato, né? Aqui, Pelo um WhatsApp, perfeito. Já seguem Bruna Rezec. Resec. Muito bem. Vamos achar aqui o da Da Nayara Moura, advogada criminalista também. Foi o amor à primeira. Ah, eu achei. Ele é Ele é juiz? sensacional. Ele é juiz? Ele é promotor. Eu não sei o nome dele. Dr. Romeu. Dr. Romeu. Doutor Romeu. Eu gostei tanto de você, sem te conhecer, que eu fiz tanta oração ali. Eu falei, que homem é esse? Que ser humano que. Olha, incrível. 18 anos de advocacia, eu nunca vi um promotor promotor, eu não sabia nada. como eu não sabia- ele. eu não sabia Normalmente- o papel de quem que era. Tem uma. Romeu, é isso? Dr. Romeu. Romeu. Romeu Zanelli Júnior. Nossa, parabéns. Normalmente tem ali uma inimizade, entre aspas, entre o Ministério Público e os Olha. advogados, né, de defesa. Uma animosidade. Beleza, aqui, Mas assim, ó. ele, nossa, foi sensacional. Aí, no final, ele até falou, a gente formou uma boa equipe, né? Nossa, foi incrível, foi incrível. Aí ele falou, hoje a gente tá se adorando, daqui a pouco Vai vocês tá- estão ali Não, no outro Romeu, lado. Mas Romeu, não, eu falei, não tenho coragem de brigar Foi com ele. um trio, eu aqui que sou leiga, completamente leiga, gostei demais de ver, assim, a humanização. Ele é, Eu ele é. achei incrível. Ele não é mais uma condenação, assim, ele é Exatamente. humano mesmo. Muito humano, foi muito lindo o trabalho, Ele não vocês estão de trouxe só- parabéns. Ele não trouxe só a técnica, né? Só Uhum. o saber jurídico. Ele trouxe a humanização, Ele trouxe- a vivência, né? Foi incrível, foi muito bom. Então tem de tudo nesse Tem. perfil, tem, né, os papéis, os diversos nosso papéis. dia a dia, assim. Isso. É o nosso cotidiano. Projetos de vocês, meus amores. O que vocês têm de projeto agora nessa Olha, parceria? Nós somos bem ali advogadas criminalistas mesmo, a nossa rotina, né, que é delegacia, presídio, escritório também, júri, a gente é apaixonada pelo Tribunal do Júri. E aí, de projetos fora isso, assim, não tem Isso nada, já ocupa muita né? coisa também, né? Nossa, Demanda pelo amor muito. de Deus, a gente não tem final de semana, mas eu falo que a gente gosta tanto que não dá nem para reclamar, assim, Você sabe? imagina fazendo outra coisa? Não. Não. Já nascemos Isso advogadas. desde pequena. Muito bom. Desde pequena. Não, eu falava que eu queria. Não falava fazer direito, eu falava advocacia, que eu queria fazer advocacia, tipo, com 7 anos de idade. Que coisa linda. Que lindo. Então nunca me passou outra opção pela cabeça. Muito lindo. Sim. Muito lindo. Você também, Amada? Sim, sim. Praticamente nasci dentro de uma delegacia, né? Ah, é? A minha mãe também, né? Ela é advogada criminalista. Ah, que bacana. É. Então você modelou. Só modelei, mas assim, ela mora em outra cidade, Não, no né? sentido E, assim, de inspirar, né? é. Você, Mas eu- menina, filha, Sim. menina ali. eu acho que eu herdei bem foi a essência, né? A essência. Mas eu fui construindo o meu caminho teu na caminho. na advocacia, né? Que bacana. Porque a gente fala, minha mãe é advogada criminalista, então já tem. Ah, não, berço, cada um não. tem sua história. Nós somos únicos, Sim. não é? Sim. Exatamente. Únicos. Você sofre preconceito Muito, Muito. por serem mulher? muito. Encantada, aquelas de quinta, no sentido de Sim. sem falta de respeito, Acham julgamento. que é só uma beleza, um corpinho bonito entrando num presídio, É. numa delegacia, num fórum. Mas dê nos 5 minutos de conversa, né? Ai, tem que colocar limite e respeito, né? E é uma coisa assim que não adianta, isso tá arraigado na sociedade, né? Uhum. Coloca um homem de barba grisalho
e apresenta ele para ser o seu advogado Sim. e nos coloque, por exemplo. Sim. A gente, naturalmente, o homem ele já passa uma força, assim, né? Ainda mais Sim. um homicídio, que é Claro. seríssimo. Já traz uma Agora, cirurgia. duas mulheres, né, que não aparentam tanto a idade que tem ou o tempo de carreira que tem, porque a gente não começou ontem. Então, tem que transpor essa primeira barreira Para para poder depois mostrar que vocês mostrar são que a gente... qualificadas, muito bem Exatamente, qualificadas. para poder exatamente. cumprir. Amadas, nós estamos chegando ao final. Ah, Que vocês olhassem aqui para a câmera e deixassem uma mensagem. Abre o coração e é de vocês uma mensagem para a audiência, para as mulheres do novo feminino. O que vocês Vai, quiserem. começa. Não desistam, persistam o tempo todo, independente da situação, da condição que você se encontrar, porque essa situação e essa condição não define quem você é e o propósito que tem sobre a sua vida. Muito bem. Muito Isso. bem, que linda! Você quer deixar uma mensagem também? Eu acho que façam tudo com amor. Tudo com amor. Tudo que você fizer, coloque amor, porque vai reverberar de outra forma na tua vida. O amor cura, o amor transforma, o amor é É. lindo. Meus amores, eu amei estar aqui com vocês. Muito obrigada. De coração, foi Muito lindo. obrigada. Quero parte 2, parte 3, tá? Sim. Conte conosco. Muito, muito obrigada. Meus amores, a gente fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Beijo no coração.